Graça e paz, amém? Eu sei que os irmãos já estão muito acomodados, mas eu vou pedir vocês para se colocarem de pé. De noite eu não gosto muito de fazer isso não, mas de manhã a gente o corpo ele está pedindo uma cama, amém? Né, Natália? O corpo está pedindo uma cama, então para você não ficar aí muito acomodado, eu quero que você se coloque de pé. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, essa semana, você deve ter visto aí pelas suas redes sociais, eu, o Lucas, as Natálias, fizemos a abertura da nossa casa lá em cima, para a gente poder dar apoio de várias formas para as crianças lá do Ninho da Águia, para as famílias do Ninho da Águia. Então, assim, foi algo muito especial, a gente está muito feliz, Várias pessoas da cidade estão nos ajudando e nós precisamos de voluntários. Eu fiquei muito feliz com algumas pessoas que mandaram mensagem e falaram assim: pastor, eu quero ajudar, nem que seja para limpar, eu quero ir aí limpar, mas eu quero participar disso. E aí o meu recado como pastor, eu entendo que o reino do Senhor ele não gira em torno da Igreja Batista Reviver, mas eu quero o apoio da Igreja Batista Reviver. Pastor, como eu posso ajudar? De várias formas. A primeira delas talvez seja orando por nós. As demais formas eu preciso que você nos procure alguém relacionado ao projeto para você nos ajudar. Amém? Então vamos lá, Mateus 5, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido ou sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Peça ao Senhor que pela sua graça, pela sua misericórdia, possa falar conosco nesta manhã. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nós aqui estarmos. Eu reconheço, Deus, que sou humano, sou pecador, tenho muitas coisas, Deus, para melhorar, e o Senhor sabe disso, mas eu reconheço, Deus, que nós estamos aqui como igreja, para ouvirmos a sua voz. Pai, o meu interesse nesta manhã não é pregar uma palavra bonita, não é pregar uma palavra que os irmãos possam ficar felizes com a mensagem, mas o meu interesse, Deus, é que o seu nome seja glorificado nesse lugar, que o Senhor possa tomar a minha vida, o Senhor possa tomar a tua igreja, tomar cada pessoa, Deus, que vai ouvir essa mensagem e falar aos nossos corações. Nós precisamos de te ouvir, e eu tenho certeza, eu tenho convicção, que a tua palavra, se necessário, ela fala até mesmo sozinha, mas eu me coloco nesta manhã como um mensageiro do Senhor. Traz para mim, Deus, qual é a sua vontade, e que através, Deus, dos meus lábios, o teu povo possa ouvir a tua voz. Pai, que no nome de Jesus haja entendimento, para que essa palavra possa frutificar, para que essa palavra floresça nos nossos corações, que não venha ser, Deus, apenas mais uma mensagem, mas que o Senhor possa falar conosco, e tudo que Satanás tem tentado, Deus, para roubar essa mensagem, para roubar essa palavra nos nossos corações, eu oro que seja lançado por terra em nome de Jesus. Deus, faz-nos
uma igreja santa, faz-nos, Deus, uma igreja fiel, uma igreja apaixonada pelo Senhor. Deus, muito obrigado pelo seu amor e pela oportunidade, Pai, de estarmos vivos e estarmos na sua casa, adorando e engrandecendo o teu santo nome. Fica à vontade, Jesus. Amém. Você pode se assentar, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu peço o máximo da sua atenção, eu peço que você dedique a sua atenção e só ande se for realmente necessário. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 13. Nesses dias Deus tem me chamado a atenção para o Sermão do Monte. A última oportunidade que tive de pregar, preguei sobre... Alguém lembra? A última oportunidade que o pastor Everton teve de pregar, ele pregou sobre... Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Achei que os irmãos não lembravam. Mas esse sermão do monte, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 8, ele traz grandes ensinamentos, e eu te aconselho a ler e meditar nesses ensinamentos, porque esse é o perfil de uma nova criatura, esse é o perfil de alguém que foi e é salvo pelo Senhor Jesus. Se você quer ver uma pessoa salva por Cristo, você vai ler Mateus capítulo 5, versículo 1, até Mateus capítulo 8, versículo 1. Esse é o perfil de alguém que foi alcançado pelo Senhor. E nesta manhã nós vamos falar sobre duas coisas: o sal e também a luz. Irmãos, alguns textos, passam muito rápido nos nossos corações, e às vezes a gente não para meditar, para ouvir Deus sobre eles. E hoje Deus falou muito forte ao meu coração através desse texto, e eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que Jesus está no meio, talvez, do seu ministério, no começo dos seus ensinamentos, e ele precisa, de alguma forma, mostrar para os discípulos quem eles são. E através desse sermão, Jesus está ensinando como os discípulos deveriam se comportar, como alguém que segue a Cristo deve se comportar. E ele vai começar dizendo assim: vós sois o sal da terra. E no versículo 14 ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Preste bem atenção nisso. Jesus não está falando que vocês devem ser. Jesus não está falando que vocês serão. Jesus está falando que vocês são. Ele está falando que nós somos. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Quem são essas pessoas que são o sal da terra e a luz do mundo? Se você voltar um pouquinho, você vai ver no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, que são aqueles que são alcançados por Deus. A chave do sermão está: bem-aventurado os humildes, os mansos, os misericordiosos, os pobres de espírito, os pacificadores. Esses sim vão ver o reino dos céus. Então, quem é o sal da terra? Quem é verdadeiramente a luz do mundo? Aquele que nasceu de novo e é uma nova criatura. Eu olho para isso e fico pensando, às vezes nós como igreja queremos cobrar das pessoas atitudes de sal, atitudes de luz. Porém, ainda não aconteceu algo que todo ser humano precisa, que é nascer de novo. Se eu e você não nascermos de novo
infelizmente, nós vamos viver segundo o curso desse mundo. Nós vamos viver uma vida que agrada os prazeres carnais, mas chega um momento na vida do homem que ele nasce de novo, os olhos dele são abertos e ele passa a contemplar as maravilhas de Deus. Então guarde uma coisa: se você ainda não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. João capítulo 3 vai dizer: se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Então, o que Deus espera de mim e de você não é fazer parte de um ministério, não é apenas vir a um culto, descer as águas do batismo. O que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos nascer de novo. Esses dias eu estava conversando com um adolescente e ele falou assim comigo: eu vou batizar, pastor, para ver se eu consigo ter uma vida santa. Eu falei: pera aí, vamos consertar isso aí. Primeiro você alcança uma vida santa, depois você confessa publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque talvez as pessoas tenham um entendimento que eu vou batizar e minha vida vai mudar naquele momento. Não! Minha vida mudou e automaticamente eu sinto a necessidade de batizar e mostrar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida. Então eu posso entender que ser o sal da terra, ser a luz do mundo, não é para qualquer um. Para quem que é? Para a igreja. E qual igreja? A igreja que é trigo, a igreja que nasceu de novo, a igreja que anseia a vinda do Senhor Jesus. Aí talvez você vai falar assim: pastor, mas espera aí, eu ainda não tenho certeza se eu nasci de novo, eu ainda não tenho certeza se eu faço parte da igreja verdadeira de Cristo. O que eu tenho que fazer? Irmãos, o Salmo 139, que eu não canso de citar ele, fala assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê os meus caminhos, vê o meu coração se tem algum caminho mau, se eu estou fazendo alguma coisa que não está do seu agrado, e guia-me pelo caminho da salvação. O que eu quero te ensinar nessa manhã? Se você ainda não é salvo, você precisa clamar e falar: Senhor, me salva. Se você tem dúvida da sua salvação, você precisa clamar e falar: Senhor, eu me sinto que eu não sou perdoado, eu não me sinto filho do Senhor, mas eu quero ser, e eu tenho certeza que Deus tem restauração para a sua vida nesta manhã. Então, irmãos, a primeira coisa é o sal. O texto vai dizer que nós somos o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Pelo menos duas características, sem forçar o texto, tá? Eu não vou, esses exemplos às vezes a gente dá uma forçada, né, pastor? Mas eu não quero forçar o texto. Por exemplo, eu li algo sobre isso, falei: o sal serve para dar sede de Cristo nas pessoas. Mas acho que aí já está dando uma forçada. Mas deixa eu pegar as características principais do sal. Pelo menos duas. O sal, naquela época, ele tinha uma função de preservar os alimentos. Naquela época não tinha geladeira, não tinha energia elétrica, então o sal funcionava como antisséptico, ou seja, combatendo as bactérias dos alimentos de forma que eles conseguissem ficar por mais tempo preservados. Olhando para essa característica, eu posso imaginar então que a presença do sal, ela protege, a presença do sal guarda. E olhando para a nossa vida e por qual motivo Jesus nos teria chamado de sal da terra, eu posso imaginar e posso ver que a presença da igreja, a presença dos salvos na terra, ela traz preservação, ela traz proteção. Eu fico imaginando como seria o mundo se não fosse a presença da igreja. Eu fico imaginando como seria a cidade se não fosse a presença da igreja.
Há algumas pessoas até que não frequentam a igreja, não são cristãs, elas me falam assim: pastor, a igreja precisa de ser valorizada, a igreja precisa de ter os seus benefícios. Por quê? Porque toda cidade ou todo país precisa de ser grato à igreja. Sabe por quê? Porque quando Cristo entra no coração do moço que está lá roubando, adulterando, para a prostituta que está lá se vendendo, sabe o que acontece? Além da salvação, além da restauração dessa pessoa, a cidade ganha, porque aquele que roubava, ele deixa de roubar, aquele que adulterava, ele deixa de adulterar, e agora ele quer servir verdadeiramente ao Senhor. Eu e você precisamos olhar para a igreja e valorizar a igreja, porque o que preserva os princípios hoje da humanidade ainda é a igreja, porque através da igreja as nossas crianças são cuidadas, porque se for ensinar certas coisas para as crianças, são princípios que ferem a verdade do evangelho, e automaticamente a igreja não aceita. Se as famílias estão como estão hoje, ainda eu considero que está ruim, mas poderia estar pior, mas não está tão pior, sabe por quê? Por causa da igreja. Porque o evangelho que a igreja prega é um evangelho de restauração familiar, é um evangelho de perdão, é um evangelho de reconciliação, é um evangelho onde, para que eu seja um pastor, eu preciso cuidar da minha casa, para que eu seja um obreiro, para que eu seja um cristão, eu preciso mostrar Cristo para as pessoas. Então, a presença da igreja é necessária. Irmãos, guarde uma coisa: e a presença da igreja verdadeira, ela preserva uma cidade. Bom seria que toda a nossa cidade fosse igreja, toda a nossa cidade fosse rendida aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que as coisas seriam muito diferentes. O segundo motivo, que com certeza é o principal, é dar sabor. O sal, ele serve para dar sabor. O sal, ele serve para temperar. Vamos lá, se você pega uma comida, você vai olhar, automaticamente não tem como você ver o sal, tem como você sentir o sal. Eu e você precisamos de entender esse princípio. A minha presença e a sua presença, ela precisa fazer a diferença. Seja no trabalho, seja em casa, seja no dia a dia, seja nas redes sociais, onde eu e você estivermos, a gente precisa de fazer a diferença. Irmãos, não sei se já aconteceu, que com certeza aconteceu com você, mas será que você já comeu um arroz sem sal? O arroz perde o sentido, não perde? O arroz não é arroz sem sal. E o mundo sem a igreja, ele perde o valor. O ser humano sem a presença de Deus, ele perde o valor. E quando eu olho para isso, eu fico pensando, se Jesus nos chamou de sal da terra e luz do mundo, Ele está mostrando para nós, discípulos, que onde nós formos, queiramos ou não queiramos, iremos transmitir algo que está dentro de nós. Pastor, mas uma pessoa falou comigo ontem no café que a gente fez com as crianças. Pastor, as pessoas estão me procurando através de algo que eu estou fazendo nas redes sociais, e está me dando até uma oportunidade de falar de Cristo. Aí eu falei com a pessoa assim: minha irmã, nem sempre vai ser necessário você falar de Cristo. A sua atitude já está falando para você do que Cristo tem feito na sua vida. Então eu posso aprender que nós somos o sal da terra, e nós, através de Cristo, seremos levados a lugares e situações
para que o nome de Cristo seja glorificado. Só que quando eu olho para o texto vai dar outra característica do sal, e falar que tem o sal com sabor e tem o sal insípido, a palavra até difícil, mas o sal sem sabor. E aí, Jesus vai falar que o sal que não tem sabor, ele não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um dia eu aprendi com o Gabriel, né, Gabriel? Ele ministrou isso num estudo, que naquela época o sal que não prestava, automaticamente ele era feito de asfalto. Ele era jogado para lá, parecido com um saibro aí, e ele melhorava as ruas, as cidades. Mas ele não cumpria a função que ele havia sido designado, que era salgar. Eu e você, como cristãos, fomos chamados para salgar. E eu pensando, mas como pode um sal perder o sabor? Eu pensando em sal, eu na verdade nunca vi um sal sem sabor. Só que nesses tempos antigos, hoje o sal ele chega perto de nós muito qualificado, ele chega muito selecionado. Mas nesses tempos antigos, na época de Jesus, eles eram retirados praticamente próximos ao Mar Morto, que é um mar que tem muito sal. E alguns lugares, alguns lagos, pântanos, esse sal entrava em contato com cálcio e outras substâncias. Sabe o que acontecia? Eles perdiam o sabor. Olhando e estudando isso aqui, isso também é uma mensagem de Jesus, sabe para quem? Para os fariseus, que se passavam por sal, eram brancos como o sal, aparentemente tudo ok, mas na verdade, sabe o que estava acontecendo? Eles não tinham o principal. Sabe qual que era o principal? O sabor. Igreja do Senhor, isso é muito importante. Olhando para aqui, todo mundo parece um pacotinho de sal cisne. Só que aí que está a diferença, sabor ou não sabor. Porque se o sal tem sabor, ele não faz força para dar sabor, ele simplesmente tem e dá. Eu fico imaginando o sal que não tem sabor, ele pode tentar, que ele não consegue trazer tempero para o alimento. Mas o sal que tem sabor, as coisas acontecem automáticas. É simplesmente a presença dele lá que resolve o problema. Entenda o recado de Deus para mim e para você. Então o recado não é ser sal. O recado é ser sal e ter sabor. Olhando para os fariseus, eles tinham essência de sal. Só que na verdade eles não tinham sabor. E às vezes eu e você estamos aqui, nos comportamos como sal, falamos que somos sal, mas na verdade nós não temos sabor. E basicamente uma pergunta, o que dá sabor? A presença do Espírito Santo na vida do homem. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. Se eu tenho o Espírito Santo, o sabor é automático. Se eu tenho o Espírito Santo, o sabor é agradável. Se eu tenho o Espírito Santo, ainda que no meio das minhas lutas, das minhas dificuldades, eu cumpro aquilo que Deus está me chamando. Igreja do Senhor, o que Deus está querendo nos ensinar através do sal, é que nós precisamos de ser sal e precisamos de ter sabor para a glória e honra do nome de Jesus. O outro ensinamento que eu também gosto muito é que vocês são a luz do mundo. Às vezes a gente não para perceber alguns ensinamentos de Jesus, porque às vezes a gente está muito acostumado. Por exemplo, hoje acredito que todos aqui têm energia elétrica dentro de casa. Uma pessoa que não tem energia elétrica, ela está numa situação muito ruim.
Analisa como é que os tempos vão mudando. Eu acredito que grande parte das pessoas aqui tem Wi-Fi dentro de casa, que quando acaba a energia e acaba o Wi-Fi, é só Deus para ajudar, não é? Ou não? Só que o texto está falando assim: vocês são a luz do mundo. Agora está de dia, automaticamente a gente não consegue perceber tanto a presença das lâmpadas, porque elas não fazem muita diferença durante o dia. Mas tenta experimentar um pouquinho que os postes da sua rua estejam apagados durante a noite. Que luta que não é, que medo que não é passar por esse lugar. Então, se nós olharmos para Gênesis capítulo 1, você vai ver que a terra, as trevas reinavam sobre a terra. E o que Deus disse? Haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. As trevas reinavam, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Então eu preciso que você entenda que as trevas são a ausência de luz. Aonde a luz chega, acaba-se as trevas. E quanto mais forte a luz, mais as trevas são dissipadas. Então eu posso entender que existem alguns textos. Se nós olharmos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, que vos chamou das trevas para a maravilhosa ou verdadeira luz do Evangelho de Cristo. Se você olhar para João capítulo 8, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me encontrar não andará nas trevas. Se nós olharmos para Atos capítulo 9, versículo 3, Paulo está indo para Damasco e de repente brilha no céu uma luz, e aquela luz muda a história daquele homem chamado Paulo. O que eu posso entender? Que onde a luz chega, as coisas acontecem. E o texto vai ser claro em dizer: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se pode acender uma candeia, uma lâmpada e guardar ela debaixo de um armário. Pelo contrário, ela é colocada no centro da casa para ela clarear. Eu gosto muito de um hino do Thales Roberto, que vai dizer assim: através de mim, Jesus clareia. Irmãos, eu e você precisamos de ter esse entendimento. Qual entendimento? Que através de mim, através de que eu seja iluminado, eu posso iluminar alguém. Porque nós somos a luz? Porque a luz de Cristo invadiu o nosso coração. Você só é luz do mundo se a luz de Cristo invadiu o seu coração. Talvez o melhor exemplo para ilustrar isso seria o sol e a lua. Você na escola com certeza já estudou que a lua não tem luz própria. A lua simplesmente transmite a luz do sol. A lua é como se fosse João Batista dizendo: não, talvez eu estou bonito, eu estou legal, você está olhando para mim, eu estou beleza, mas eu só estou brilhando, eu só estou aparecendo porque tem alguém me fornecendo luz. Porque se eu perder o contato com essa luz, aí vira tudo escuridão. Irmãos, preste atenção nisso. Só é capaz de iluminar quem foi iluminado. Só é capaz de clarear quem foi clareado. Só é capaz de ser luz quem um dia a luz do Evangelho brilhou sobre ele. Eu e você precisamos voltar no princípio do sal, entender o princípio da luz e perceber que uma luz brilha automaticamente. A partir do momento que ela recebe luz, ela brilha.
A energia, a partir do momento que essa lâmpada está conectada à energia, está tudo ok, sabe o que acontece? Ela brilha, ela clareia, ela ilumina. Mas se acabar a energia, ela para de iluminar. Irmãos, isso é claramente a minha vida e a sua vida. Se não tiver energia no nosso tempo, se não tiver combustível no tempo de Jesus, se não tiver o sol brilhando sobre a lua, sabe o que vai acontecer? A escuridão reina. E se a igreja do Senhor é a luz do mundo, é porque ela recebe uma luz e passa uma luz para as pessoas. Se você tem a luz de Cristo, você vai iluminar alguém. Só que se você não ilumina ninguém, pode ser que você não tenha a luz de Cristo. Se você não chega num ambiente e esse ambiente é impactado pela glória de Deus, pode ser que você ainda não foi impactado pela glória de Deus. E o texto vai dizer algo muito especial. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Entenda e aprenda as nossas responsabilidades. O que Jesus fez por nós, nos faz ser uma cidade edificada sobre um monte. Pastor, mas eu tenho medo do que eu posso fazer, não olha para nós, é soberba, pedir as pessoas para olharem para nós. Mas olha só, iluminado, automaticamente nós somos uma cidade edificada sobre um monte. Jesus faz algo em nós para fazer algo através de nós. Jesus faz algo em nós e mostra aquilo que Ele fez para que as pessoas acreditem que Ele é capaz de fazer de novo. Aí entendo que Deus está nos falando. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada que está lá em cima do monte. Ela realmente vai ser vista. Eu e você, como cristãos, verdadeiramente, nós seremos vistos. Que seja para a glória de Deus, não para a vergonha do Evangelho, mas que seja para a glória de Deus. A outra parte do texto vai falar assim: nem se acende uma candeia, guarda ela debaixo de um armário. O que faz? Quando se acende uma candeia, coloca ela no centro para ela dar luz. Entenda, as candeias acesas de Cristo não podem ficar escondidas dentro de um armário. As candeias que estão escondidas são as que não têm combustível para manter ela acesa. Talvez você vai falar assim: pastor, me explica melhor. Se Deus te iluminou, se Deus se revelou a você, o aparecer é automático. Que é isso, pastor? Você está falando que a gente tem que aparecer? Eu estou falando que nós iremos aparecer, mas temos que aparecer da forma certa. Devemos aparecer assim como a lua aparece, que talvez ela brilhe, talvez ela seja bonita, talvez ela chame atenção, mas se você olhar para ela, você vai saber que essa luz só brilha porque Cristo está trazendo luz para ela. Essa luz só brilha porque o sol está trazendo luz para ela. E eu olhando para o texto, para nós praticamente finalizarmos, vai falar assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Irmãos, não se assuste. Deus te chamou para brilhar. Não é esse negócio de celebridade não, tá? Pelo amor de Deus. Mas Deus te chamou para ir nos locais mais escuros e levar luz. Deus te chamou para chegar nos pavios que estão fumegando só uma fumacinha e você levar fogo. Deus te chamou para chegar em fogueiras que estão prestes a se apagar e acendê-las novamente. Porque assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então não tem como nós fugirmos disso. Mas para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Presta atenção para você entender. Se um dia, ou eu acredito que isso vai ser automático, se Deus te alcançou, Ele vai fazer muita coisa através da sua vida. Pastor, pode ser a nível de mundo? Sim. Pode ser a nível de Brasil? Sim. Pode ser a nível de Miraí? Sim. Ou pode ser a nível do seu trabalho. Mas presta atenção nisso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Entenda esse princípio. Se eu fui iluminado, automaticamente eu vou iluminar. Só que as pessoas iluminam por causa de um propósito. Tem gente que ilumina para si próprio, tem gente que ilumina as pessoas por causa de dinheiro, por causa de política, por causa disso, por causa daquilo, por causa de interesse. Mas existem pessoas que entendem o propósito. Se somos filhos de Deus, se somos o sal da terra, se somos a luz do mundo, essa luz vai resplandecer. E isso resplandece de forma automática. E as pessoas veem essas boas obras e sabe o que é que elas falam? Elas glorificam o Pai que está no céu. Eu gosto do texto de João Batista, João 3,30. Importa que ele cresça e eu diminua. João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: ele não era a luz, mas ele veio para que a luz, ele veio para testificar da luz, para que a luz brilhasse sobre as trevas. Deixa eu te falar, João Batista está mostrando, eu não sou a luz, mas eu fui iluminado. E se nós fomos iluminados, nós precisamos de todas as formas iluminar as pessoas. Pastor, como eu vou iluminar? Deus irá te direcionar. Deus vai te colocar talvez lá na sua casa, para você iluminar uma pessoa, já é o bastante. Deus pode iluminar pessoas através da sua profissão, porque existem profissões, vamos usar o exemplo das meninas da estética aí, às vezes a pessoa fica lá deitada e ela não tem mais o que fazer, a não ser conversar com você, senão vai ficar uma coisa chata, e ali você pode clarear a vida de alguém, você pode levar Jesus para a vida de alguém. Ah não, às vezes eu trabalho num comércio, mostra Jesus através do comércio. Pastor, eu trabalho numa empresa, tem um monte de gente, clareia Jesus naquele lugar, ilumina aquele ambiente, não para você aparecer, não para você ganhar mais, mas para que as pessoas olhem para você e falem assim: Jesus existe, Deus existe. Eu quero esse Deus que restaurou aquela família, eu quero esse Deus que mudou aquela pessoa não prestava, e hoje está lá na igreja, está aqui dando testemunho que Deus é capaz de mudar o rumo da história de alguém. E para a gente finalizar, uma pergunta: o salgar do sal, que tem sabor, ele é automático. O clarear da luz é automático, porque está na essência da luz iluminar. O sal que não salga, ele foi contaminado. A luz que não ilumina, não recebe luz. E eu quero fazer essa pergunta: você é sal da terra? Você é luz do mundo? Você é sal da terra? Você é luz do mundo? Se você você precisa ter o coração queimando pelo Senhor Jesus. Você precisa de ter um coração sedento pela presença de Deus. Eu tenho percebido que as coisas de Deus, elas acontecem de forma que uma coisa vai puxando a outra. As coisas vão acontecendo de forma automática. Se eu fui iluminado, eu vou iluminar. Se eu fui amado, eu vou amar. Se eu fui perdoado, eu vou perdoar. Se Jesus estendeu a mão para mim, eu vou estender a mão para alguém. Se Jesus me ensinou, eu vou ensinar. Se Jesus foi paciente comigo, eu vou ser paciente com alguém. Por quê? Porque eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Mas como ser o sal da terra, como ser a luz do mundo, se nós nascermos de novo? Eu convido você a refletir sobre as suas atitudes. Eu quero terminar
exemplificando uma conversa que eu tive com uma pessoa esses dias sobre a oração. A pessoa falou comigo assim: pastor, eu não quero ir na oração, só que se eu sou um cristão de verdade, eu entendo que eu sou, eu tinha que querer, pastor, só que a verdade do meu coração é que eu não quero. Aí a pessoa falou assim: porque se você me desse R$100 para me levantar 4 horas da manhã, eu tenho certeza que eu levantava. Aí eu falei assim: é verdade. Eu falei assim: se eu te chamar para me levar lá em Cataguases amanhã, 5 horas, você me leva? O cara: com certeza. Então eu estou aqui não é para te botar pressão sobre a oração, mas é de algo que Deus tem gerado em mim. Talvez não vai ser 5h30 com você, mas que você ore durante o dia, que você viva uma vida de oração, porque a oração é uma coisa automática. Eu conheço pessoas que durante esses dias ficaram tristes porque não conseguiram vir, ficaram tristes porque não tiveram forças para vir, e isso já é um bom sinal, mas não é o bastante, porque Deus espera uma resposta de nós. Deus espera algo do nosso interior. Nós somos o sal da terra e a gente tem que salgar. Nós somos a luz do mundo e nós precisamos de iluminar. Talvez você vai falar: pastor, mas eu tenho as minhas lutas. Eu também. Nós temos as nossas lutas. É difícil para você, é difícil para mim. Mas eu lembro de uma oração que eu sempre fiz para Deus. Eu falei: Deus, se precisar de mim aqui na terra, pode falar comigo, que eu quero te atender. Que essa seja a minha verdade e a sua verdade. Deus precisa de fazer coisas sobre a terra. E Ele pode usar um cachorro, Ele pode usar um jumento, Ele pode usar quem Ele quiser. Mas por que Ele não usaria os filhos dEle? Se nós somos filhos, para que Deus vai buscar lá fora? Se nós somos filhos, que Ele nos use para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nome dEle. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche os seus olhos e saia daqui refletindo. Mude algumas coisas. Eu tenho aprendido com Deus que se nós apenas quisermos mudar, as atitudes finais não são o bastante. Talvez você está preso na pornografia, talvez você está preso numa vida pecaminosa, e está tentando lutar contra isso, e está batendo de frente com isso, com aquilo, mas o conselho de Deus para mim e para você nesta manhã, não é você bater de frente com o seu pecado, é você se refugiar nos braços do Senhor. Começa edificando sua vida de oração, começa edificando sua vida de leitura da palavra, começa analisando quais têm sido os seus erros, e diante dos seus erros você vai começar a trabalhar, mas diante de uma vida cheia da presença de Deus, porque senão a gente tem tido um desafio no Fute-Mesa lá, o pastor Marcel e o GG têm ganhado, aí chama os menininhos mais fraquinhos e ganha deles, pega o outro, ganha deles. Aí eu percebi que, tipo assim, o que tem que fazer para ganhar? Tem que treinar, tem que estudar, tem que analisar. Se você bater de frente com o pecado toda hora, você vai cair, você vai perder. Eu sei que você vai perder, eu perco. Mas quando você começa a entender, espera aí, qual que é a estratégia que eu vou usar? Qual é o ataque que Satanás tem? Qual que é a minha fraqueza? Aí eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. Se você souber quem você é, contra quem você está lutando, as coisas vão ficar diferentes. Vamos orar? Pai, nós somos seres humanos, Pai. Nós somos pecadores. Nós estamos aqui porque dependemos do Senhor. Deus, eu sei que eu poderia fazer uma lista, Deus, de coisas que eu tenho para mudar. Eu sei, Deus, que eu teria uma lista de gigantes que eu tenho enfrentado. E eu sei, Deus, que os meus irmãos estão na mesma condição que eu. E a minha oração, Deus, nesse momento é essa, pedindo que o Teu Espírito Santo possa envolver a nossa mente, envolve o nosso coração, Pai. O Senhor nos chamou para ser o sal da terra. O Senhor nos chamou para ser a luz do mundo.
O Senhor nos chamou, Deus, para fazer a diferença e mostrar Cristo para as pessoas. Só que às vezes, Deus, não é essa a realidade que nós vivemos. Às vezes, Deus, a gente vacila, às vezes a gente fracassa, e o Teu nome é envergonhado por causa das nossas decisões erradas, por causa da nossa falta de vigilância, por causa da nossa falta de disciplina, por causa da nossa falta de dedicação. E a minha oração, Deus, é que o Teu Espírito Santo possa envolver a minha vida, envolve a vida dos meus irmãos. Pai, nós precisamos de resplandecer a Tua glória, Pai, nessa cidade. Nós precisamos de resplandecer a Tua glória nesse mundo. Pai, não dá para ser uma igreja normal, não dá para ser uma igreja mais ou menos. Eu entendo, meu Pai, que se o Senhor nos alcançou, automaticamente nós vamos alcançar pessoas. Se o Senhor nos iluminou, eu tenho convicção que o Senhor também irá iluminar pessoas através de nós. E a minha oração nessa manhã é essa, Pai, gera no nosso coração essa frustração, gera no nosso coração esse confronto, gera no nosso coração a voz do Teu Espírito falando conosco, quais decisões nós precisamos tomar, de forma, Deus, que o Teu nome seja glorificado. Pai, libera perdão nessa manhã, libera arrependimento sobre nós, pega, Deus, o nosso interior e faz o que nós não somos capazes de fazer. Eu reconheço, Pai, que somente o Teu agir, eu reconheço que somente a Tua presença é capaz de fazer as coisas acontecerem neste lugar, mas em compensação eu acredito que a Tua presença está aqui, e a minha oração é essa, Pai, faz de novo, faz o nosso coração queimar, faz o nosso coração arder, faz, Deus, com que a Tua glória nos envolva de uma forma especial, e nós possamos ser uma igreja viva, cristãos, meu Pai, que fazem a vontade do Senhor, e que o nosso coração queime pela Tua presença. É isso que eu oro, meu Pai, e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Posso contar com você? Salgue a vida de alguém, ilumine a vida de alguém, tudo com moderação, mas que seja tudo para a glória de Deus, amém? Estenda suas mãos para cá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo invada a sua vida, sua família e sobre toda a igreja que está sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Dê um tchauzinho para a pessoa que está do seu lado.